Boa noite, bom dia. Esse aqui é o Podcast D, uma iniciativa da Mori com a Fast Company Brasil. Eu sou o Léo Xavier, sou um dos sócios da Mori e tenho aqui duas pessoas maravilhosas para a gente bater um papo hoje aqui. Tenho a Nath, que é a gerente de UX do Grupo Gol, e estou também com o Zé Luiz, também do Grupo Gol, e é o Head de Clientes. Muito Boa. bem-vindo, queria agradecer demais o tempo de vocês. A gente está curiosamente pertinho aqui do aeroporto, então, foi um negócio mais curioso que vieram ali da Gol direto para cá, foi muito interessante. Legal. Queria começar com você se apresentando brevemente, dizendo o que faz uma gerente de UX e o que faz um head de clientes Boa. numa empresa tão complexa, tão grande como é o Grupo Gol, com as várias quebras e diferentes marcas, diferentes operações que vocês têm. Vou começar então. Vai lá, aqui. vai lá. Pode ir. Bora, primeiramente, obrigada, Léo. É um prazer estar aqui nesse super bate-papo. Eu sou a Nath Nodari, gerente de UX. Bom, trabalho já faz mais ou menos, acho que 10, 11 anos na área de design. Eu vim do branding, mas, na verdade, eu comecei fazendo faculdade de sistema de informação, lidando com código puro. Olha aí. Quem diria? Fiz 1 ano e meio e aí comecei a descobrir essa área de ferramentas ali da Adobe, o mundo mágico, né, do design. Falei, é isso que eu quero uma etapa antes, né? Eu quero um propósito e migrar de área, assim, né? Tentar algo novo, criativo. Eu tinha muito essa coisa de fotografia, né? De sair tirando foto, de pintar, de desenhar e me inspirar em coisas da natureza também. E acabou que fui parar no mundo do design. Aí comecei a atuar numa agência de música eletrônica. Comecei a fazer direção de arte. E aí atuei fazendo press kit dos artistas. E aí daí fui para o design, para o mundo do design, pingando de agência em agência. Fiz faculdade de design de produto também. Então, cheguei no lado de experiência digital quando eu me deparei com uma plataforma educacional de curso de empreendedorismo. E aí comecei a gostar do negócio, né? Falei, aqui que tem propósito, né? Por aqui que eu vou. Falei, por aqui Legal. que eu vou. Impacto, o que você sente ali, o impacto do cliente que você gera, a facilitação da jornada, né? E aí quando você pergunta qual que é o papel de gerente de UX, eu acho que, claro, tem o principal papel que é desenvolver as pessoas do time, né? Eu tenho, não sei se estou muito longe aqui, ó, vou dar uma cortada, uma pausada, Tranquilo, mas vou tranquilo. aproximar. Mas o principal papel de gerente de UX, né, eu tenho 2 grandes missões hoje, né? Então, a primeira delas é o desenvolvimento do time, né? Sim. Para que esse time que hoje eu lidero ali, ele seja centrado também no cliente, né? Ele tem esse olhar no cliente, principalmente. E a questão de levar a experiência digital para todas as pessoas através do design. Então, duas grandes missões aí. Eu acho que a gente tem esse olhar cauteloso de ouvir muito o cliente, de entender o comportamento e facilitar a jornada, e principalmente falando de viagem, né? A gente poder realizar sonhos, transformar as pessoas, que é muito propósito das marcas também do Grupo Gol, né? Então, um pouquinho dessa trajetória. Pouquinho de muita Legal, coisa, legal. excelente, olha lá. Legal, Nath. E você, Zé, conta pra gente o que faz um Pois head é, de cara. clientes de uma operação que está Pois sujeita a é. 1 milhão de fricções, está mexendo e construindo ao mesmo tempo o sonho Pois de um é. monte de gente. E todo mundo aqui já voou, né? Todo mundo já voou. Você, eu, a Nath, quem tá assistindo, todo mundo já passou por uma experiência dessa. Ser head de cliente de um grupo como a Gol é bem desafiador, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem até um grau de prazer, assim. E por que isso? Pô, eu completo esse ano 19 anos de grupo. Então, é muito tempo, né? Assim, entrei como estagiário na empresa. Que demais isso. Né? Entrei numa área de projetos ligada à área financeira. Pô, acho que a primeira ferramenta que eu consegui mexer bem foi o Outlook, assim, de tão, né? E foi um mundo novo. E as coisas foram acontecendo, né? Eu trabalhei na área financeira, então tive um pouco dessa visão. Depois eu fui para uma área que tinha a responsabilidade de fazer aquisições das aeronaves, então me traz um pouco de entendimento como que essa engrenagem funciona. E aí eu fui para suprimentos. Quando eu trabalhei em suprimentos, o supply chain, você tem uma visão da companhia completamente diferente. Eu comprava material não aeronáutico, então tinha contato com a tripulação porque eu comprava uniforme, tinha contato com tecnologia porque eu comprava TI. E aí foi engraçado, porque dentro de suprimentos eu fiquei uma parte em compras e uma parte em logística. Então quando eu fui para logística, eu tinha que atender a operação da empresa. Então cuidava de importação, exportação de peça, tinha contato com a manutenção, tinha contato com o CCO.
Pô, você falava com a empresa inteira ao mesmo tempo e tal. Já conhecia o negócio, porque entendi como é que a aeronave, né, vinha para a companhia. A visão financeira foi importante, porque tinha ali uma visão de projetos e tal. E aí, foi um negócio muito doido, porque o meu chefe na época, ele foi convidado pelo presidente da empresa para assumir a GoLog, que é a unidade de cargas da empresa. E, aliás, faz parte da arquitetura de marca aqui e tal, não sei o quê. E aí ele falou, pô, cara, vamos trabalhar comigo em cargas. Eu falei, pô, mas não tem nada de cargas. Eu vou fazer o que em cargas? Não tem nada. Ele falou, não, cara, mas vamos nessa que você vai conseguir se desenvolver e tal. Aí fui cuidar de precificação, fui cuidar de marketing, fui cuidar de planejamento financeiro e planejamento comercial. Mas foi bom, porque tinha uma consultoria, então você expande a cabeça e tal, não sei o quê. E aí, já conheci um pouco a operação da empresa, já conheci um pouco o back-office, tinha um pouco dessa noção toda e tal. E aí, em uma dessas reuniões de representando o meu chefe, um antigo diretor da empresa falou, pô, cara, você não quer trabalhar comigo na central de relacionamento com o cliente? Aí eu falei, porra, cara... Lá vou eu de novo. Como assim, né? E aí foi onde eu tive o primeiro contato com o cliente. Ótimo. Né? Fui entender um pouco de call center, isso em 2017, como que funcionava a engrenagem. Comecei a ouvir muito cliente, né, na linha, e você começa a ter um pouco de percepção que o cliente está falando, conectar a empresa, né, com relação às reclamações, com relação ao que o cliente está falando. 2017, a gente tinha os nossos avanços no digital, né, mas completamente diferente do que é hoje. Claro. E aí foi onde as coisas começaram a avançar. E aí, na época, o antigo presidente da empresa me fez um convite para assumir a operação aeroportuária. E aí foi aonde cai nessa visão, né? Pô, aeroporto, né, cara? Mais de 70 bases, operação 24/7. Eu tô começando a ficar com um pouco de dó. Mas foi bom, porque traz um nível de visão como operação e como companhia absurdo. Vida real, né? O que está acontecendo na vida real ali. Vida real. E essa visão de operação, ela foi muito importante, porque eu já tinha um background da organização, já tinha um pouco dessa visão do cliente. Quando você conhece a ponta mesmo, você vê ali a entrega para a organização, então você começa a ter uma interpretação, entendimento e direcionamento diferente. E aí foi onde a gente começou a construir um pouco essa visão de cliente da empresa. E aí dentro dessa estrutura veio a tripulação comercial, né? Então aí você conecta a ponta, principalmente para o atendimento. Você traz novamente a central de relacionamento para a história, porque você conecta, né, antes do aeroporto, né, ou antes da viagem, o aeroporto em si e a própria tripulação e os canais digitais. E aí eu sempre brinco muito e falo assim, quando você tem uma visão tão grande dessa, e aí eu faço uma analogia bem simples com um funil, né? Então, pô, a primeira entrada hoje do cliente é o canal digital. É isso aí. Então, a gente vai falar muito de experiência, usabilidade, né? Aquilo tem que ser, de fato, a primeira necessidade que a gente tem que ser atendida pelos canais digitais. CRC tem que ser uma visão estratégica, né? Ou eu vou atender First Call Resolution, vou ter ali o meu back-office estratégico, meu tier, tem que ter um negócio mais organizado, uma compensação aqui, olhando muito para o negócio, né, entre custo e tecnologia. O aeroporto, operação, que cheguei no aeroporto, cara, não vou passar pelo balcão, vou para o gate, puta, já fiz o meu check-in nos canais digitais, já fiz a minha antecipação, comprei minha bagagem, consigo despachar minha mala, operação, zero atrito, alta produtividade, maximização da aeronave e tal. E você vai para dentro da aeronave, aí é experiência. Aí você chegou ofegante com uma água, né? Você está precisando de alguma coisa e tal. Então, a ideia é você ter essa visão. Só que quando a gente fala do grupo, isso é airline. A gente fala para o 10+, é uma plataforma hoje robusta ao máximo para o cliente, com necessidades, visões diferentes, tal, então você tem que adaptação. E as outras marcas. Então, ser o head de clientes, né, o responsável por clientes, cara, traz uma responsabilidade de você ter a visão do todo e gerar envolvimento da organização, priorização de discussão, captação de dinheiro e por aí vai. Então, é bacana estar aqui, falar um pouco disso, né, trazer um pouco dessa visão e vamos nessa. Acho que tem bastante coisa para a gente falar. Excelente. O bacana é que assim, você é o dono do cliente, você que cuida do cliente. Isso é maravilhoso, porque no final das contas, muitas organizações têm o discurso de colocar o cliente no centro e a gente que trabalha com UX, né, com design, a gente parte dessa premissa de colocar o usuário, o consumidor no centro. Agora, tem uma área que cuida do cliente de uma maneira tão ampla e tem operação abaixo disso, e tem atendimento abaixo disso, tem canais digitais abaixo disso, me parece um recado muito claro de que, de verdade, é uma organização que está ocupada em cuidar do cliente. Você falou muito de várias marcas, eu queria puxar esse pedacinho e voltar aqui para a Nath. E falando então de 6 marcas, 6 empresas, conta para a gente um pouquinho quem que faz parte desse ecossistema do Grupo Gol, Nath.
Bom, esse ecossistema, ele possui 6 marcas de diferentes experiências, mas todas olhando ali para a questão da viagem, né? A viagem como tema principal. Hoje a gente tem a Gol, companhia aérea, né? A Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol. Nós temos Smiles Viagens, que é pacote de experiências ali. Então, tem hotéis, tem shows, tem muita coisa. Bacana. Nós temos Voibis, que é o programa de fidelidade para empresas. Então, tem o cliente B2C, o cliente B2B também. Nós temos a GoLog, que é o transporte de cargas. Nós temos a Go Aerotech também, que é o centro de manutenções dos aviões. E o Zé já passou por quase todas essas aí também, Zé? Eu já passei pela GoLog, né? Smiles, Go. Exato. Voibis no comercial a gente acaba tendo também, porque a gente atende B2B, né? E eu tô pensando muito na operação, né? Principalmente, né? O B2B chegou, a agência, né? Por aí vai. Smiles Viagens, né? Que a gente faz também a perna com o Possato lá. Aliás, um abraço para ele aí. Abraço, Possato. Qual que é que a gente fala? Aí tem... Temos a Go Aerotech. Go Aerotech, é legal demais, assim. A primeira vez que eu fui no hangar de Confins, eu fui acompanhar a remoção de roda e freio. Uau. E é muito doido, né? Porque a gente não tem essa visão, né? Morro de medo, mas não tem essa visão. Como as rodas são removidas e tal, né? É tudo muito grande, a aviação é muito grande, né? Então foi uma experiência legal, assim, bem bacana. Quando eu dava de logística, né? Eu era responsável por recalchutar o pneu. Uau. Mandava para o fornecedor e resgatava com toda a logística. É muito legal lidar com a aviação é muito grande. Assim, porque são as peças de uma coisa muito... É muito grande. É muito grande. Muito grande. E é um desafio, porque são experiências diferentes. A gente tem o cliente B2C, tem o cliente B2B também, né? Então tem que entender os dois lados ali. E... acho que o UX veio como UX e CX, né? Veio como dois pilares estratégicos para olhar esse ecossistema como um todo, levar similaridade também entre eles, né? Porque a gente fala muito que o cliente é único também. Então, o cliente que é Go vem para Smiles, o cliente que é Smiles vai para Go também. Então, tem muito essa conexão e, ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar em reduzir a curva de aprendizado do cliente, porque são várias plataformas do mesmo grupo, né? E a gente tem grandes desafios aí na experiência digital de trazer consistência, né? E isso vem muito da usabilidade, vem também de entender o comportamento do cliente nas diferentes plataformas. E aí, CX vem trazendo muito essa voz do cliente junto com isso é uma coisa que você estava pensando quando você falava aqui, Nath, que você tem uma multiplicidade de clientes, né? Milhões de clientes. Diferentes, né? Certo? Completamente diferentes, com momentos diferentes, total. Inclusive, né? Na jornada aí de relação com vocês e tudo mais. E o desafio brutal, você falou, de coerência e consistência, no final das contas. Como é que você garante, do ponto de vista, e você vindo do mundo de branding, né? Tem um desafio de consistência de marca, de proposta de marca, que é uma coisa super complexa. Tem uma dificuldade também, uma complexidade muito grande, um desafio em coerência e consistência de experiência do usuário, tal do UX, especialmente quando a gente fala em canais digitais, e também tem, né, esse transbordo, que não é nem transbordo, porque tem a vida real no final das contas, como é que também você consegue ter uma unicidade na experiência de vida real. Então, imagino que tem uma tridimensionalidade bem complexa aqui para vocês tratarem e buscarem aí algo bastante único e uniforme. Então, só para entender, a área de UX está dentro de CX também. Sim. E aí, onde que você começa a estabelecer as fronteiras de onde vai ou não tem fronteira de UX com CX? Como é que funciona legal essa pergunta, porque eu vejo muito como uma complementação. Assim, o trabalho, se ele não for construído de forma transversal hoje, com a velocidade que se tem, eu acho que tem uma perda, cara, assim, absurda. O que a gente faz muito é fazer com que o CX e o X trabalhem como estratégia dentro da organização hoje, traz aqui várias ferramentas que tocam lá o cliente, consegue pegar muita informação, muito insight do cliente. Tem também uma característica aqui nossa como executivo de vivenciar a ponta. Depois a gente fala disso também, que eu acho que isso tem uma riqueza absurda. E aí você consegue ser muito contributivo na construção da jornada. Porque aí você está pegando a pesquisa que é de fato ali a forma ou a melhor modelagem que você fez, tem o conhecimento das pessoas que também operam aquele negócio, que tem aquele conhecimento, que tem anos de empresa, tem essa visão técnica, que, acaba trazendo um nível de enriquecimento muito grande. Aí você soma tudo isso para construir uma jornada que, de fato, ela consegue ser intuitiva para o cliente, né? Você pega hoje, fazer um check-in,
Você pega, você tem clientes que têm uma facilidade absurda com o canal digital, mas tem clientes hoje que não têm uma facilidade com o canal digital e também precisa ser fácil fazer. E a gente caminha nessas duas direções. A gente fala assim, a empresa hoje tem uma visão de garantir o transporte para todo e qualquer tipo de cliente. Então, essa digitalização, ela faz parte mas não é o fim da relação com o cliente, certo? Isso é um ponto legal, porque além de olhar para o digital, que é o carro, acho que todas as empresas estão olhando para o digital hoje e melhorando essas estruturas e tal. O atendimento físico, ele continua sendo tão importante quanto. Só que agora ele precisa ter mais autonomia, ele precisa ser mais resolutivo, mais inteligente. Ele precisa ser mais inteligente. Então, você precisa fazer com que essa harmonia seja muito forte na organização hoje. Né? E aí é muito trabalho com a própria área de negócio, né? Muito trabalho com relação a entendimento, teste, modelagem. Né? Não deu certo, remodela. Não deu certo, testa de novo. Não é o caminho, faz de novo. Então, você passa por uns processos de tentativa e erro e vai errar. A gente erra pra caramba lá, tem que errar, mas você acaba encontrando um ponto de equilíbrio e sendo mais assertivo. Isso é fantástico, né? E quando a gente pensa os canais digitais, é curioso, porque sob uma perspectiva, não é? A relação com o Smiles, especialmente, aí o Smiles, eu sempre achei que fosse um grande e-commerce, né? Porque ela só se materializa no mundo digital. Não tem lojinha de Smiles, não tem experiência física com Smiles, a não sei quando você, obviamente, compra um produto ali no shopping e tal. Mas, assim, no final do dia, você está comprando um produto no shopping, que é um e-commerce, né? Você vai comprar no Magalu, você compra ali em Smiles. A Gol, do ponto de vista de canal de vendas também, que é um primeiro contato muito importante de planejamento, também o digital é preponderante, não é? E muitas vezes no restante da jornada também, quer dizer, no check-in, no acompanhamento do voo e por aí vai. Como que você coordena essas coisas todas aí, Nath? Quer dizer, porque, pelo que eu entendo, você cuida dos diversos canais digitais de aquisição, né? E como é que funciona isso para, de verdade, orquestrar esse troço, pensando que são marcas diferentes, com necessidades diferentes. Como é a relação com, imaginando que existam os donos de negócios, né? Ou produto, não sei exatamente como é a estrutura de vocês, vale dividir, até porque algo que eu gosto de trazer sempre é como cada companhia se molda, não é? Como a estrutura organizacional. Mas queria entender um pouquinho desse dia a dia, né? Porque no final das contas, você é uma só. Você tem que atender 6 empresas. Como é que isso acontece ali, né? Bom, acho que, primeiro de tudo, a gente precisa de um time dedicado nessa área, porque é uma empresa grande, né? Tem sua complexidade. Tem. E acho que o que ajudou muito na questão da área de UX foi a própria metodologia ágil, né? A estrutura das empresas, Smiles com a sua maturidade, a Gol também com a sua maturidade, apesar de ter algumas diferenças entre elas. Eu acho que a estrutura ágil, ela se fez ali, ela se consolidou com a necessidade de alguns papéis para poder, né, colocar produtos digitais no ar, para poder começar a se aproximar mais dos clientes, né? Então, o UX veio como um papel essencial. Só que antes, o UX era aquela coisa, né? Então, não tinha uma gestão, uma coordenação, um capítulo. Era ainda aquela coisa do início da estrutura ágil que você vai pela necessidade. Eu preciso construir um produto, então traz o UX para cá. Eu preciso de dev, traz o UX para cá. E era desintegrado, Smiles tinha uma estrutura, Gol tinha outro, Log também. Exato. Eu olhava antes mais para Smiles, né? Até falando um pouquinho do meu histórico, eu comecei a coordenar o time de Smiles e estava no início ali ainda na estrutura de marketing, né? Na época, Bia Cabral ali conduzindo toda a estrutura, puxando UX, puxando inovação, puxando marca junto também, porque acho que faz muito sentido esse combo de áreas. E tem essa questão que o UX antes não tinha esse capítulo, né? Não tinha estrutura dos capítulos ainda, estava começando a se consolidar os capítulos, que são as áreas específicas de cada papel. Então, você tem uma gestão do capítulo de desenvolvimento, que você coordena aquele time, né? E aloca dentro das tribos, que são as áreas que cuidam das jornadas específicas de cada produto. E aí começou essa maturidade, a gente começou a centralizar as decisões de UX, então eu entrei como coordenação olhando para Smiles, logo depois houve a expansão ali da Bia também, né, da própria Carla, para a Gol também, para as outras marcas, para o grupo como um todo, e aí eu fui nessa mudança junto também com essa missão de levar a mesma maturidade digital de Smiles, por ela ser digital, né, trazer essa mesma maturidade para a Gol também, que está passando por essa transformação. Então, assim, como que gerencia, né? A gente tem um time super grande, parceria com a Mori,
E a gente tem os UX ali dentro das squads, acompanhando o negócio, mas eles são muito integrados dentro do capítulo. Então, a gente tem cultura, a gente tem processo, a gente consolidou isso durante 2, 3 anos. Né? Foi construindo uma cultura de UX mesmo. Então, o trabalho com o CX foi muito importante, porque CX trouxe a voz do cliente e trouxe o norte para UX do como que a gente tem que construir as experiências. Quais são as dores que de fato estão acontecendo na vida real. Tudo, né? Exatamente. E aí, quando você fala assim, nossa, são 6 marcas, é muita coisa. A gente tem os times divididos, né, entre Go, a gente tem os times em mais viagens, mas a gente tem um processo que é único. Processo de pesquisa, discovery, delivery, como qualquer empresa vem trabalhando nessa maturidade ágil. Mas o que fez com que a gente olhasse de forma cross e otimizasse as nossas entregas também, entendendo que também, assim, os guides, né, de marca são muito próximos, a cor, né, base laranja, que está presente em todas as marcas, a gente entendeu que os assets de Smiles, né, que estava nessa maturidade, com o design system em construção, passando por um redesign, poderiam ser reaproveitados e a gente poderia expandir essa experiência que a gente criou muito com base em pesquisa, em dados, junto com o CX, para as outras marcas também. Muito do que eu falei no início, de reduzir a curva de aprendizado do cliente. Então, aí veio o Design System, né? Que a gente começou a criar esse sistema de design cross-marcas, né? Atendendo Voibis, Smiles Viagens, né? Então, nasceu o Tangerina. Conta um pouquinho mais, vocês podem contar um pouquinho mais do Tangerina? O que é o Tangerina? Conta aí. Acho que é um projeto, cara, que ele traz, assim, um grau de expectativa, até pra gente, assim, interno, enorme. Porque o projeto, ele vem com uma visão inovadora, essa é a grande verdade. Ele faz com que a companhia passe a olhar para o X de uma forma diferente. E aí a gente coloca o X de fato, mesmo na prateleira ali, como uma área bem estratégica para a empresa. E você consegue, depois a Nath vai trazer um pouco da parte da usabilidade, mas pensando como negócio, você consegue ser mais eficiente, você consegue ser mais produtivo, você consegue ser mais econômico, você consegue melhorar a tua linha de produção, você consegue criar jornadas mais inteligentes. Então, isso pra gente, quando tem essa visão de modelagem, ou trazer uma necessidade nova, ou remodelar uma jornada, isso traz um grau de riqueza absurdo. E mais, né, para o cliente ter interpretação, né, e aí volta naquela história do aeroporto que você fala, o cara que se identifica com aplicativos diferentes, né, que hoje você tem um aplicativo da Smiles, tem um aplicativo da Go, mas você tem a mesma identidade, a mesma cara neles, traz um grau de facilidade de usabilidade absurda. Conecta os clientes com a marca, isso é muito bom. Né? Isso é bem importante. Do ponto de experiência do cliente, quer dizer, imagino que se ele vai num totem ali, ele vai ter a mesma lógica também, de iconográfica de elementos, de assets criativos, então gera o que eu gosto de chamar de conforto pela familiaridade, não é? Legal. Exatamente. Isso aqui é familiar, tô aqui, tô de volta no ambiente Go Smiles, tá tranquilo, aqui eu sei como opera, aqui eu sei como funciona e dá aquele conforto. E aí baixa o nível já de predisposição à fricção, porque são momentos, especialmente no mundo de aeroporto, de viagem, planejou meses. Porque é uma ou mesmo uma quem vai a data trabalho guardada, que não planejou né? meses, mas tem que chegar na hora, tem que correr no aeroporto, não baixei, não fiz o check-in. Então esse conforto pela familiaridade me parece bastante valiosa. E falando um pouco mais do design system, o que é um design system? Vamos contar o que é um design system, porque acha que todo mundo conhece, mas todo mundo entende desse troço. Exato. O design system, nossa, a gente encara ele primeiramente como um produto dentro de casa. Para nós, ele é um produto interno. Ótimo. E ele tem seus benefícios para o cliente, porque é muito do que o Zé falou, né? Ele constrói consistência, familiaridade nas interfaces, porque ele aproxima as marcas, né? Então, ele tem os assets, as cores laranja presente em todos os aplicativos, em todos os sites. Mas, principalmente, ele traz padrões de usabilidade, né? Então, a gente tem um time dedicado de Design System hoje dentro do grupo Go, né? Então, construindo bibliotecas ali de botões, de campos de texto, todos aqueles elementos que constroem uma interface que facilitam a navegação do cliente. Então, o Design System ele é uma grande biblioteca, como se fosse uma caixa de Legos, que você vai montando as pecinhas, né? Acho que fica mais fácil de... E com regrinhas, né? O Lego, mas com as regrinhas. Aí você exato. pega lá e sai montando um não elefante, pode e sair, você monta exato. sei lá o quê.
Mas eu acho que ele tem um grande valor, porque além de ele ser uma biblioteca pronta para Sim. design, onde os designers conseguem consumir diretamente um botão pronto, a gente vai criando a consistência, porque eu não tenho... Antes, quando não tinha design system, eram várias pessoas criando vários botões diferentes do zero. Então, você não tinha padrão de tamanho, de aplicação, né? Então, não tinha não tinha as consistência e coerência regras. e não tinha também produtividade no final das contas. Exato. Então, você perdia muito Passava muito tempo e ainda tempo. tinha muita inconsistência. Exatamente. E um trabalho, imagino Exato. eu, de retro design, de voltar tudo, volta pra casinha, volta pra casinha. Muito tempo assim, perdido, né? E acho que o Design System veio não só com olhar para UX, mas para o time de dev também. Porque o time de dev tem a sua biblioteca agora também. Então, a gente não olha só para design, Nossa, a gente coda. Ganha eficiência. Exato. Ganha E aí escala. os times, eu sempre falo muito assim, que o benefício interno ele é muito grande porque a gente ganha tempo de volta. Perfeito. Onde eu ia chegar. Não é que você agora tinha um time de 10 passa a ter 3. Não. Você tem um time de 10, só que o time de 10 está produzindo muito mais e com tempo para pensar muito assertivo. mais. Né? Porque o papel da pessoa de designer, né, não é pintar tela. É entender o cliente, entender as dores que ele tem, é propor caminhos e soluções através do digital, né, que é o recorte específico do UX digital, mas é propor através de canais digitais, experiências digitais, soluções e facilitações para as dores do dia a dia, que independente da companhia, da complexidade físico-digital, tem. E uma companhia como a de vocês, que tem complexidades pela indústria que vocês estão, mais ainda. Então, dá tempo de qualidade para pensar, me parece que é um dos grandes ganhos também, não é? E eu queria falar um pouco de gente. A gente já volta para o Tangerina. Pô, esse aí, capitulaço. Não é? Vamos falar um pouco de gente, porque vou fazer do específico para o geral. Porque a Nath já falou bastante do time dela. E queria entender se o time está remoto, está presencial, como é que funciona isso. Porque para você, imagina, Zé, que boa parte do seu time não existe a possibilidade do remoto presencial. E como que essas coisas se convivem? Porque no final do dia... é uma área transversal de atendimento para múltiplas áreas. Como é que essa convivência verdadeiramente acontece? Óbvio que a gente teve um mundo pandêmico que foi uma tragédia para todo mundo. Aprendizado, teve que acelerar as questões de combinação de modelos híbridos e remotos, mas como que está esse tema de gestão desses times, desses modelos? Todo mundo está voltando, não está voltando? Como é que está funcionando isso? E depois eu quero entrar em aspectos mais... sociocomportamentais de time também, como monta time, mas primeiro que entender essa dinâmica de um time eventualmente remoto, que trabalha com um time que é presencial, que nunca vai deixar de ser presencial. Como é que funciona isso? Eu tenho uma opinião hoje, assim, mas é uma opinião bem pessoal. Assim, eu acho que a forma híbrida de trabalhar, a forma remota, ou a nomenclatura que for, ela tem a sua riqueza. Porque você consegue ter profissionais muito bem qualificados, não necessariamente estando aqui presencial e desempenhando um bom trabalho. É claro que aqui traz todos os desafios de gestão, de como é que você acompanha. Desenvolve. E eu acho que é uma jornada mesmo. Acho que você pega um gestor e fala, não, cara, eu faço uma puta gestão, consigo gerenciar meu time. Não sei, cara, assim, eu acho que tem oportunidade, mas também tem muita coisa boa. Então, eu acho que os times, de forma geral, que atuam nessas atribuições, é um aprendizado. Assim, a Nath pode falar mais, mas assim, você tem momentos de modelagem de governança o tempo inteiro. Putz, vou fazer essa agenda. Aí funciona legal. Cara, preciso dar um salto aqui diferente. Você remodela. Você vai encontrando a melhor forma para fazer com que esse time seja o máximo produtivo. E claro, com encontros presenciais, dado uma relevância de tempo e por aí vai. Então, acho que é um pouco isso, né? Que pelo menos a gente vê muito. Então, funcionado. Funciona. E assim, compartilho muito do Zé, porque tem a sua riqueza e falando, o meu time hoje ele é 100% remoto. É um time que cuida das áreas digitais, mas eu acho que tem uma riqueza muito grande nisso, que é a diversidade. Então, eu consigo ter pessoas de diversas áreas e regiões do Brasil. Tenho 2 pessoas também, uma na Holanda, uma em Buenos Aires. Então, vocês são uma companhia que, no final das contas, tem espalhado pela experiência, espalhado por todo o Brasil e outros lugares, inclusive. Isso é muito bacana. E acho que, assim, claro, tem o seu desafio de gestão, que é como você mantém esse time engajado no online. Porque tem todos, além dos ritos do capítulo, tem os ritos das squads, tem muitas reuniões, né? Então, a gente tem que ter um cuidado ali para sempre... Não virar uma avalanche de reuniões, não então, para as pessoas aparecerem, de certa maneira, né? Tem que fazer um acompanhamento de perto e, assim, a gente faz one-on-one, a gente faz pesquisa, a gente faz ritos do capítulo, acompanha o time. Então, não é simplesmente...
temos um time online, vamos alocá-lo. Não, temos um time, a gente precisa cuidar dessa galera. São muitas pessoas. Mas acho que essa parte do remoto, ela tem esse benefício da diversidade. Então, a gente traz pessoas de outras regiões, mas também elas conseguem contribuir muito com o comportamento do cliente lá fora também. É muito rico as discussões ricaço, que a gente tem, assim. Agora, tem um ponto, quando a gente fala de remoto, a gente fala do líder, né? É um puta aprendizado. Super. Assim, acho que a Nath tá nessa curva aí, não é de hoje, assim. Você vai aprendendo, você vai criando um grau de musculatura ainda maior para lidar. Porque pro líder é até mais desafiador, né? Porque o líder, ele tem essa orquestração que a gente tá falando aqui, que a Nath comentou. Você tem a companhia, porque você está mais presente na organização, você está vivendo a empresa. Então, para equilibrar essas coisas também para o executivo, pô, é um grau de desafio legal. E é o que a gente vem se desenvolvendo. A Nath é uma executiva super importante dentro da concepção do digital, mas você tem outros executivos também que acabam também estando dentro desse ecossistema, né? E é um baita desafio. E aí tem um ponto que eu acho que depois você vai falar de gente, que é assim, né? As pessoas que estão dentro das squads, por mais que a squad, tribonomenclatura que a gente for falar, né, dada a metodologia, a gente precisa fazer com que eles vivenciem o produto. Isso eu acho que é um negócio que precisa... Assim, as empresas precisam entender, se ela não tirar essa equipe aqui de atrás da mesa, fazer com que elas vivenciem as coisas não vão ser caminhadas da melhor forma. Aí tem um bom exemplo aí, que é o check-in. O check-in, ele é um fluxo teoricamente simples, porque você abre ali, ele abre numa janela, né, de X horas, até para não ser muito técnico e tal, você vai lá, acessa, faz o check-in, tal. Parece óbvio. Mas para quem está desenvolvendo, ou para quem está... Se ele não viver isso, pô, não adianta o cara... Não vai, exatamente. Cara. Então, cara, eu lembro disso porque um dos nossos gestores lá de canais falou, cara, vamos todo mundo viajar. Todo mundo viajando, todo mundo viajando. E aí, cara, você tem uma história riqueza... do McDonald's, todo mundo que começa no McDonald's pode VP de marketing, não interessa, vai fritar, vai passar uma semana fritando ali na chapa, senão não vai. Tem que ir. Pô, hoje você pegar um NPS de um fluxo do check-in, ou se você pegar os próprios índices, são altíssimos hoje. E aí conecta com o físico, que é um lado que você falou. É isso. E aí, acho que é uma coisa importante, porque o que eu venho acompanhando nas estruturas de UX, especialmente onde eu tenho um pouco mais de proximidade, é um movimento em dois eixos, né? Uma hiper especialização, né, dos designers, até dos desenvolvedores também, das pessoas de produto, cada vez mais especializados, e por outro lado também, dentro das companhias, uma visão muito fragmentada, porque ele está naquela squad, daquela tribo, daquele produto, ou num pedaço da jornada. Então ele está cuidando, por exemplo, tem a tribo, sei lá, eventualmente tem uma squad só de check-in, só da Gol, né? E emissão de passagem, imagina, eu estou exagerando, obviamente não deve ser assim lá, mas emissão de passagem só de Gol, mas tem emissão de passagem também em Smiles. Então tem essa hiperfragmentação, não estou dizendo que vocês têm isso lá, mas é hiperespecialização. E aí começa a acontecer, inevitavelmente, uma desconexão com o negócio. Isso é uma preocupação. Porque eu estou muito mais olhando no método pelo método, a técnica pela técnica, e a gente fica ali no tripé que eu gosto de falar de transformação, que são plataformas, processos e pessoas. Então você tem as plataformas que estão servindo a companhia, né, o stack que você tem ali de tecnologia, de plataformas, você tem os processos e os métodos estabelecidos, e as pessoas em cima, garantindo que a partir dos processos, usando as plataformas, façam suas entregas. Mas e o negócio? O entendimento estratégico do negócio, do seu papel dentro da companhia, e no negócio que tem um mundo físico, não é? Ou a vida real, mas ainda, como é que desembaralha essa complexidade aqui? Ó, a gente podia responder de duas esteiras. Uma é toda literal e outra é, cara, aprendemos tomando um monte de pancada. Sempre. Porque, pega o X, né? O X, eu acho que ele é um processo evolutivo. Assim, a implantação do Design System, ele traz uma necessidade de você passar a trabalhar diferente. Ele traz eficiência. Ele traz eficiência. Assim, olhar, a Nath tem trazido alguns modelos, assim, pra gente pensar em caminhos diferentes, né? E, aliás, alguns a gente já tá até seguindo. Então, você tem construção de hub para não perder ali a inteligência com relação ao negócio. Você tem outros modelos, mas que provocam também o quanto que o negócio tem que trazer aqui a estratégia para que as squads sejam, de fato, ali as executoras. Então, tem modelos que a gente tem que caminhar. Mas eu acho que o principal ponto, depois a Nath pode até trazer um pouco dos modelos para você ver, mas acho que é a visão de construção. Isso. Porque tudo muda muito rápido. Se você não tiver essa visão de orquestração da mudança,
toma pau. Não funciona do jeito que deveria. A gente uma cai nisso. transformação, é uma transformação cultural, fundamentalmente falando, e porque, no final das contas, são gente, são pessoas que estão ali. Léo, se você pegar, cara, o check-in, que a gente fica falando muito dele, mas é fácil até para quem assistir entender, você vinha num processo legal, você atinge patamares de indicadores positivos, implanta o design system, mantém o negócio funcionando, assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá. Porque vai mudar. E aí essas mudanças precisam garantir que o negócio não se perca na visão de construção. Porque fica na mesa, principalmente olhando para a companhia aqui, cara, eu quero ser o mais eficiente possível, eu quero reduzir o meu custo ao máximo, eu quero rentabilizar e fidelizar ao máximo. A empresa vai buscar isso cada vez mais. Sem dúvida. Assim, o executivo não olhar para isso, hoje em dia não tem como. E essa busca precisa existir. E aí o óbvio aparece, né? Que é a conexão de quem cuida de cliente com quem desenha experiência para esse cliente, no final das contas, né? Digital especificamente falando. Existe essa retroalimentação estabelecida, estruturada, quer dizer, tem a voz consumidor, tem os insights ali com o cliente, as várias pesquisas. Como é que isso funciona ali no dia a dia? Porque, veja, milhões de pessoas, com milhões de experiências e, cara, a verdade é, quando o cara liga no call center, de uma maneira geral, não é para dizer, nossa, como vocês são demais, eu amo vocês, estou fazendo uma tatuagem de vocês aqui, porque não é para isso que a pessoa liga, certo? Que os clientes ligam. Como que filtra isso, né? Porque tem que ter uma qualificação, uma filtragem para virar insight de negócio, virar insight de produto, virar insight de experiência. Como é que isso acontece? Vou começar aqui, eu passo a bola para a Nath, mas você pega hoje, você tem hoje líderes de squad, ou POs, ou a nomenclatura que a gente for dar de novo, alguns deles vieram da operação. Assim, é um puta discurso legal, difícil de você encontrar também, porque as pessoas acabam não ficando muito tempo nas organizações, mas você tem hoje executivos que lideram tribos hoje que tem muito conhecimento de como a empresa funciona. Aí você pega esse colaborador, dá um banho de loja com relação a ferramentas ferramentas, exatamente. Você tem assim, né? Você tem uma qualidade ali de condução enorme. Enorme. Exato. E veja, o design system tem um tanto sobre isso também, porque veja, você pode começar a ter profissionais que não necessariamente são brilhantes como desenhadores, né, que a pessoa de design faz, mas que tem uma capacidade crítica, analítica, estratégica maior. E está aqui o design system para me ajudar. Faz sentido isso, Nath? Faz muito sentido, porque assim, a gente para de se preocupar tanto com como o produto deve aparentar ser, porque ele já tem um padrão, ele já tem uma regra de visual, né? E a gente começa a se preocupar com a estratégia do que o produto tem que oferecer, qual que é o impacto que ele tem que gerar. E acho que voltando um pouquinho atrás, porque tem uma preocupação dos profissionais estarem dentro das squads, que é o modelo descentralizado, né? Falando um pouquinho desses modelos de mercado, existe uma preocupação da gestão de esses profissionais serem absorvidos apenas pela visão de negócio. E aí a área de CX tem um papel muito importante nisso, porque eu costumo falar que CX e UX são o coração ali da empresa que conecta os desejos do cliente com a necessidade do negócio também. Então, assim, acho que é uma área muito importante que trabalha com dados. E quando você trabalha com dados, não tem erro, porque você está trazendo a voz do cliente, a dor do cliente para o centro das decisões. Então, isso acaba passando, tem que vir de cima, né? Então, a Carla tem essa visão, o Zé tem essa visão, os outros diretores têm essa visão. E a gente discute muito sobre o cliente no centro, para onde que o cliente está indo, qual que é o comportamento, qual que é a necessidade. E isso repercute dentro das squads. Isso é bem genuíno lá. Exato. De novo, eu acho que é uma necessidade que você vai criando a cultura dentro da organização. E é o que acaba norteando também para onde que a gente vai, no fim das contas. Porque não necessariamente os objetivos de negócio estão sempre consoantes com as necessidades do cliente. Isso é um fato. Né? Veja, talvez, vou pegar uma indústria a outra aqui, você tem que reduzir a qualidade do leite lá no iogurte por uma questão de custo, porque explodiu. O cliente não está querendo um iogurte com uma qualidade pior ou com mais açúcar adicionado, mas é o que tem que fazer para construir o volume e rentabilidade. Né? Se a gente pegar iogurte nos últimos 30 anos no Brasil, é uma verdade. Né? Isso é só um fato. Então, claramente, o objetivo de negócio não está consoante com um desejo, a necessidade ali do cliente, do usuário, né? Como a gente gosta de falar também aqui. Eu não gostava muito de falar de usuário, porque nas aulas que eu dava, eu já dei muita aula nessa vida, né? Legal. Parei, mas eu tenho saudades.
eu relutava com o termo usuário em sala de aula, porque eu falava, usuário, para mim, é usuário de droga. É pessoa. É a pessoa, é o ser humano que está ali, né? Não é um usuário, é uma pessoa. A gente tem que falar, as pessoas, a gente vem mudando muito, Não é? isso é um ponto bem importante quando você fala usuário, ou assim, né? Vou trazer um assunto usuária. Polêmico também, que as pessoas falam assim, mas o cara utilizando o produto, o cara. Não, mas não é só o cara. A gente se pega, né, cara? Falando E eu que cuido também, assim, eu não tenho só product designers, né? Eu tenho UX Writer também, que cuida da parte de comunicação, da linguagem inclusiva. Então, a gente vem fazendo um trabalho, além do Design System do Tangerina, isso está se desdobrando também para o Content System, que é a linguagem do Grupo Go. Então, como que a gente torna... mais disso? Isso é legal. Conta aí, vamos lá. Eu só gostei. Isso é novo, é refrescante. Eu não posso falar tanto aqui. Mas é um caminho, acho que a gente tem que seguir, porque se a gente tem consistência visual, a gente tem que ter consistência em comunicação também para o grupo. E quando a gente começou em Smiles, a gente já veio com essa preocupação de usar menos termos masculinos, a gente usava passageiro e a gente passa a utilizar viajante. Fantástico isso. E a gente começou a fazer essas mudanças e está estendendo, assim. Então, para que o design ele chegue para todas as pessoas também. Só metade da população é formada por mulheres, então, né, um pouquinho mais, na verdade, do Brasil, 52%, então veja. Total. Não passageiro. Se fosse para falar, era passageira. Vamos começar do começo. Então é um trabalho que o time vem fazendo brilhantemente de trazer essa consistência, de transformar a linguagem para ser mais inclusiva, para conversar com todas as pessoas. Tá bom, você não pode falar do Content System, tudo bem, eu respeito, não tem problema. A gente volta aqui e faz um outro papo sobre isso. Mais pra frente, né? Mas me conta para onde vai o Tangerina, onde ele está hoje, para onde ele vai, como é que vocês imaginam aí o Design System do Grupo Go avançando? Bom, acho que vale contar um pouquinho por trás do nome do Tangerina, que a gente não falou um pouquinho do conceito, mas o Tangerina, primeiro que ele surgiu numa dinâmica do time, a gente colocou o time de UX para construir junto esse nome, dar a cara para o Design System, porque é uma ferramenta, um produto, e como qualquer outro, a gente tem que dar batizar ali com um nome, né? E a gente fez muito a conexão com a cor laranja, porque era a cor que está presente em todas as marcas, né? A cor que unifica, que traz essa característica do Grupo Go. Então, o laranja é muito presente, mas além disso, a gente está falando de multimarcas, né? Que se conectam e se integram com um único propósito. E a gente começou a falar de camadas, de um único elemento potente, que traz vida, que traz, né, traz alegria, sentimentos. E aí, a fruta, primeiro que a gente começou com laranjeira, e foi vários nomes. É bem legal, né? Laranjeira foi é legal muito, também, saíram muitos nomes. Laranjeira é legal. Foram muitos nomes, e aí chegaram nos finalistas. A gente tinha o Horizonte também, que era o olhar para frente, o futuro. Mas aí a gente falou assim, não, vamos fazer com que todo mundo participe, vamos fazer uma votação dentro de casa. A gente gerou lá alguns e-mails, algumas comunicações em torno do Design System, e a galera votou. Então tinha o Horizonte, tinha, acho que eu não vou me recordar do terceiro nome, mas aí o Tangerina veio e tinha esse conceito, né, de uma fruta potente que na aromaterapia ela traz ânimo, ela traz alegria, é como viajar, então tem todo um conceito. E é fofo, né? Um nome fofo, foge do óbvio, é muito bacana também. E cai certinho, né? Os nomes finalistas e a galera, e o Tangerina, tá pronto para usar? Então um pouquinho do nome. E para onde ele vai? Para onde ele vai. Acho que o Design System, ele tá numa evolução agora que a gente está num trabalho de multimarcas, então ele tá atendendo todas as marcas do grupo, ele nasceu de Smiles, porque a Smiles tinha o seu Design System, e a gente levou para Go, mas com um olhar de evolução, já como que a gente conecta esse Design System, como que traz a cara da Go, da Smiles, que não seja, né, não seja um ou outro só, mas que dê essa cara de grupo. Então, Tangerina tem a sua identidade muito forte, e aí o próprio projeto institucional que a Mori construiu junto com a gente traz esse olhar de grupo. Marca também contribuiu muito, porque tem as curvaturas que se aproximam das marcas, dos logos, e tem as cores do guia também, de cada marca. Então, assim, o Design System, a gente sabe que o propósito dele é criar consistência entre o ecossistema. Para onde ele vai para o Content System, a gente quer muito ampliar ele para até um Brand System, conversando muito com o pessoal de marketing, porque a gente tem as LPs, a gente tem parceiros que constroem outras experiências também. Então, a gente entende que ele é um sistema que ele pode atender múltiplas áreas, não só tecnologia, produto
e UX, mas ele atende marca também. Marketing né? de comunicação interna, externa, Exato. redes Tudo, sociais. É um grande engagement, sistema. tudo. E a gente começa a otimizar. Então, acho que tem também uma conversa aí inicial de inteligência artificial, né, junto com Está o olhando design também. Nós system. vamos falar disso agora. Então, vamos lá, A bora. gente tá Mas acho que é começando um a olhar pouco para essas disso. coisas também. É, isso que é a pergunta que eu vou fazer, porque a gente já chegou, olha só como são as coisas, né? Já foram os nossos, a gente ia falar 35, doido, né? 40, já foram 45 minutos. Cara, e muito se rápido, né? deixar, a gente fica aqui até amanhã. Ah, eu Fácil. Então eu quero avançar estou fechando todos os podcasts, os papos que eu estou conduzindo, com o assunto do momento, né, dos momentos, que é a IA generativa, né, que é como organizações grandes, complexas e maduras estão pensando, usando, quais são as reais aplicações, também dando uma licença poética para todo mundo, que a verdade é que quando a gente vai prever o futuro, só tem uma coisa certa, a gente vai errar. Sim. Então, também ninguém tem compromisso com a verdade aqui, fiquem tranquilos. Mas conta aí, Zé, e depois eu quero ver a Nath também, como é que você está vendo, até no mundo de CX, né? Porque imagina como as relações humanas de quem cuida de cliente podem ser amplificadas ou não pelos usos estruturados aí de IA generativa. Como vocês estão testando? A gente, essas conversas, elas começam, mas elas nunca acabam, assim, porque, pô, se deixasse, lá na Go a gente tá nessa vibe. E aí, o que eu vejo? Né? Eu recentemente fui fazer um curso de IA, para falar, pô, preciso fazer um curso, preciso entender esse contexto, né? Você pesquisa, você lê, mas fala, deixa eu dar uma mergulhada, né? E aí eu saí do curso lá, você fica com a cabeça do tamanho do mundo, né? Porque você quer fazer... Só que eu acho que tem um trabalho de você trabalhar com IA, que eu acho que as organizações precisam se dar conta que tem um passo para trás. Você precisa ter seus dados muito bem organizados, você precisa ter uma cultura ali de entendimento com relação à ferramenta, você tem algumas etapas... Aspectos éticos. Você tem uma etapa ali de construção gigante, né? Fundação. Tem. E eu acho que esse é um ponto que a gente fica... Pular, né, Zé? Não dá pra pular. A gente quer nascer... o ChatGPT aqui, não dá. Até a forma de você perguntar pro ChatGPT, você precisa saber perguntar, né? Você tem que ter os conceitos do prompt lá. E aí, o que eu tô vendo? Eu acho que a gente tá testando coisas que a gente entende que são possíveis agora. Então, a gente bota IA na operação para que o time lá de aeroportos consiga tirar dúvidas com relação a manuais já existentes. Então, você consegue criar, né, mais velocidade ali, principalmente para atendimento. E dúvidas, né? Pô, mas tá embarcando uma determinada necessidade, deixa eu consultar aqui. Então, você consegue ter velocidade nisso e tal. Quando você pensa no cliente... Isso. E aí você pensa nesses diferentes cenários que a gente tem, aí é diferente. Sim. E aí é onde a gente está tendo algumas discussões para falar assim, por onde a gente vai? Qual é o primeiro passo que a gente quer dar? A gente vai usar o IA para venda? Certamente vai usar, já tem alguns testes também. Vai usar IA para atendimento, evolução do próprio chat? Vai usar. Então já tem alguns testes nessa linha. Então eu acho que a gente está passando por um caminho agora de entendimento, de aplicação, mas muito tímida em teste, para uma jornada mais estruturada. O que eu vejo também, isso me chama a atenção, porque a gente fala no IA para o cliente. Eu vejo IA dentro dessas plataformas digitais, otimizando ainda mais. Sem dúvida. Teste, você está usando inteligência hoje para fazer teste, está usando uma série de coisas que você consegue ser ainda mais rápido. Pesquisa, teste. Então, esse tipo de coisa eu acho que vai ser mais rápido. Agora, a assertividade com relação ao cliente, eu acho que tem que ter um ajuste muito feito. A gente está buscando sempre pensar um tripé que tem agilidade, sem dúvida nenhuma, dá para ser mais rápido, e é mais rápido, mas dá para ser também mais profundo e dá para ser mais assertivo, na verdade. Então, você começa a fazer as coisas mais rapidamente, mas você pode, eventualmente, não preciso fazer aquilo que tinha 3 dias, fazer em um dia não muda, porque tem um tempo do negócio também. Agora, eu posso pegar esses 3 dias e aí me aprofundar muito mais do que eu me aprofundaria. Sim. Ou eu posso, nesses 3 dias, já fui profundo no primeiro e segundo dia. Ainda sobrou mais um dia aqui. O que eu faço? Vou ser mais assertivo. Né? Ou a ordem invertida dos 3 elementos. Né? Então, velocidade, profundidade e assertividade, acho que é um tripé que se a gente começar a sempre colocar como um framezinho, como eu vou ser mais rápido, como eu vou ser mais profundo, como eu vou ser mais assertivo. E aí eu acho que a gente tem uma coisa muito valiosa quando a gente pensa as aplicações em IA generativa. Mas quero ouvir a dona Nath aqui para a gente finalizar o nosso papo. Bom, acho que tem muitas vertentes sobre IA que eu posso falar aqui.
A gente tem alguns projetos que a gente já vem testando. O primeiro deles que eu vou falar é a questão de banco de imagens. E eu adoro falar sobre esse tema, porque além de ser muito criativo e também de ser... Hoje em dia, a gente assina as empresas assinam um banco de imagens que hoje elas representam, né, uma família americana. Ela não representa a realidade do Brasil, né? E inteligência artificial acho que veio muito para trazer essa proximidade e criar coisas que, né, não só aproximem o Brasil, mas trazer criatividade, fazer parte de campanhas, do processo criativo também, né? Explorar alguns insights que talvez a gente não tenha, né? E acho que a IA, ela vem com esses inputs, assim, para criar imagens que talvez estejam fora do nosso alcance, fora da nossa perspectiva, criar imagens que sejam mais a cara do Brasil, que desviem do estereótipo. Eu acho que falei recentemente disso. É bom. Então, assim, o que o Zé falou de camada de ética e tem o aprendizado da ferramenta também, os profissionais, eles precisam entender da ferramenta, mas eles precisam muito mais entender como contornar esses vieses, porque a gente sabe que são pessoas brancas, homens, que estão criando ali as ferramentas de IA, então você tem uma única perspectiva. Inevitavelmente. Exato. Tem os vieses que são, na minha visão, inclusive, exponencialmente expandidos quando você tem a IA, no final das contas. Posso contar só um caso? De férias, estava te contando, estava de férias lá com casal de amigos e os filhos, e um dos filhos, bonitinho, assim, cara, criando músicas com IA, e criou um rapper, MC Banheirinho, né, era o nome do cara. E aí o pai dele foi criar no GPT-4o o que seria a cara desse, e a gente também, a Fê, foi criar a minha esposa no dela. É um rapper. Os dois apareceram, é um rapper de 14, 12 anos, os dois apareceram rappers brancos. Rappers. 99,9%, tirando o Eminem, no final do dia, e o Vanilla Ice, que não era rapper, vamos só colocar em perspectiva, os rappers são pretos, né, e pretas em geral. E tanto no da Fê como no do meu amigo também apareceram até similares, assim, mas apareceram brancos. Então, isso é um viés que está ali estabelecido na plataforma, mas é um fato, é uma experiência que aconteceu agora essa semana. E acho que assim, as pessoas precisam entender que elas precisam saber fazer as perguntas corretas, mas também elas precisam passar a informação correta. Porque hoje eu li um artigo recente sobre isso, sobre os bancos de imagens, que falava assim, se eu colocar um texto, e foram vários testes que a pessoa que escreveu o artigo tinha realizado, mas colocava assim, gere uma imagem de uma pessoa dirigindo o carro. Aí vinha um cara bonito, com estereótipo, dirigindo. Aí cria uma imagem de uma pessoa cozinhando em casa, uma mulher. Então ainda tem muitas crenças, muitos vieses em relação a isso que a gente tem que tomar um cuidado, e principalmente falando de comunidades mesmo, LGBT. Hoje em dia você não vê muitas fotos de casal gay nas empresas, e eu falo muito isso porque eu tenho essa dor, porque eu sou uma mulher homossexual, né? Então eu acho que veio muito disso, e a gente já vem estudando a ferramenta para trazer essa brasilidade para as nossas imagens também, mas principalmente a essência da marca, né? Para que a gente tenha as nossas próprias imagens e que a gente converse com o nosso público. Perfeito. Né? Então não vai ser um projeto que a gente vai criar sem entender quem são as pessoas, como é o nosso Brasil, e sair gerando imagem. Acho que tem que ter esse cuidado. E, ao mesmo tempo, eu vejo a IA desse lado, eu falei mais do lado criativo, mas eu vejo ela como uma aliada para acelerar esse processo, é o que vocês falaram. Então, a gente começa a acelerar tarefas cotidianas do dia a dia. O próprio design system, né? Acho que a gente pode trazer algumas coisas como IA ali, no quesito, tem estudos já sendo feito de você subir todo o conhecimento do design system na plataforma de IA, ele entender toda a anatomia e ele pegar e mapear se tem algo inconsistente no site. Então, tem... Né, você fala do futuro do design system, eu vejo muito isso, ali, assim. Né? Exato. Então, assim, eu acho que tem os medo dos profissionais de serem substituídos, mas eu acho que não é isso. Acho que é entender que a ferramenta ela é uma aliada para você ganhar tempo, para você conhecer melhor o seu cliente, para você pensar mais estratégico, trazer outras hipóteses. Então, um pouco sobre a minha perspectiva. Olha que maravilha de Mas vai ser legal. Não, vai ser legal esse horizonte aqui. Eu acho que vai ser legal pra caramba. Aliás, a gente vem numa linha de aprendizado absurda. Absurda. De maneira evolutiva, quando eu vou voltar ao professor Leonardo, que eu adorava, o professor Xavier era maravilhoso. Quando eu montava ali um frame de transformação digital, a gente começava com a computação mainframe, depois a computação pessoal, depois
o celular, né, a computação portátil, não é? O mundo mobile. E o próximo passo na cadeia evolutiva é exatamente a IA, né? Tanto que já se falava do, não e-commerce, mas do AI e-commerce e por aí vai. Então, é evolutivo e é inevitável. E a gente, vou ser um pouco otimista demais aqui, mas a gente vai saber fazer, no final das contas, o melhor uso disso, não é? Sim. Tomara que sim, espero que sim, como não necessariamente temos feito o tempo inteiro, mas eu sou um pouco mais otimista nesse aspecto. Mas eu quero humanizar e finalizar falando de IA, né? Vamos humanizar e finalizar aqui o papo. 2 perguntinhas para cada um de vocês que não estavam no script e nem combinei antes. Olha lá, hein? Olha lá, olha a emoção. Eu queria que você se pudesse dividir comigo, Zé, se você tem uma figura ou um grupo de figuras que você se inspira, um herói, uma heroína, tem essa... Pô, é sacanagem essa pergunta, sabe por quê? Não, sabe por quê, cara? Eu tenho uma menina de 5 anos, vai fazer agora dia 1º de agosto, e o meu filho fez 3 anos agora, 1º de julho. E a festa foi da Marvel. Então ficou fácil. E por que, cara, por que eu tô brincando aqui? Mas o que eu busco muito, e aí sem sacanagem, brincando aqui, porque você me fez lembrar do João, como eu cresci na organização, e essas áreas que eu tomei conta, e eu tomo conta, tem muita gente. Uhum. E as pessoas, cara, para mim é um balde de riqueza, assim. Sim. Você parar e ouvir as pessoas, é um negócio que eu acho que às vezes a gente não se dá conta do quão é importante. Então, por exemplo, eu crio uma rotina de viajar para vivenciar a operação, para conversar, me apresento a bordo das aeronaves, converso com os clientes na porta do avião e tal. E nessa jornada, né, de um dia por aí, eu converso com o time. Você sentado lá do menino ali que tá fazendo um check-in, né? Você fala, e como é que tá aí, cara? Não, e geralmente tá tudo bem. Porque não vai falar para você os problemas que você tá enfrentando, né? Mas depende de como você conversa, como você faz, o café que você toma, o briefing que você fica até depois, quando ele termina. O voo já foi desembarcado, você conversa com o comandante, você começa a ter um entendimento das coisas. E eu acho que esse entendimento traz uma riqueza e uma inspiração para mim. Então você volta para a organização e fala assim, putz, por que a gente tá fazendo esse negócio desse jeito aqui, sendo que lá é desse jeito? Por que... Eu acho que, cara, quando eu penso nas pessoas que estão hoje à frente, né, da companhia, no dia a dia, seja... Quando eu falo isso, todo mundo associa o menino do check-in que tá lá, né? O menino do gate. O mecânico tá lá embaixo da aeronave, lá também, exatamente. Né? Pô, o pessoal da Golog tá lá no Teca, trabalhando, batendo caixa, como eles falam e tal. Isso tem uma riqueza, cara, que eu acho que para qualquer indústria. Você vai para qualquer indústria, vai ter a mesma coisa. Então, acho que isso é um ponto importante. E aí você constrói coisas que eles valorizam, cara. Ajuda no dia a dia. Sabem que são ouvidos, no final das contas. Aí eu acho que é uma mensagem legal, é uma construção bacana. Esses são os heróis e as heroínas. Isso é muito bacana, cara. Foi profundo isso daí. Eu penso nessa galera, cara. Eu tenho orgulho desse time. Que demais. Puta, Léo, absurdo assim, cara. Incrível. Porque você falou, né? A gente vai falar um dia, a gente vem aqui pra falar de operação, né? Cara, eu tenho um colega que fala assim, puta, cara, dormir com chuva é um negócio legal, né? Não é? Acalma. Porra, dormir com chuva? Isso é um inferno. Chove sexta-feira, cara, 11 horas da noite aqui, né? 10 horas da noite em Congonhas, você vai ter cancelamento de voo, alterado. O time tá lá. Não dorme. Então, assim, é um aprendizado. Minha esposa trabalhou na área de qualidade da telefônica, né? Começava a chover, ela começava a coçar a aliança, não saía mais. Começava a coçar os dedos, cara. Porque problema. Assim, vai encher de ticket, que puta, não tá sem internet, tá sem telefone, tá sem celular, puta, acabou. Era bem essa tristeza. Legal. E você, Nath? Tem uma heroína, um herói? Pessoa que você se inspira, que você admira? Tenho, acho que eu também vou ser um pouco profunda aqui, talvez. Agora eu gostei. É legal, pô. Eu tenho, assim, de mulheres profissionais, eu tenho a Paula Scher, que é uma designer gráfica, acho que a maioria das pessoas conhece, porque ela teve um boom ali nos anos 80 e ela foi pioneira, né? E hoje ela é diretora de uma grande marca que olha para esse mundo criativo, mas ela foi uma mulher que ela se destacou muito num ambiente ainda muito, né, numa década ali ainda muito masculina na área de design, né? Então, ver uma figura feminina liderando e sendo referência ainda como artista, pegando um lado muito conceitual, porque ela tinha ali uma linha de tipografias, né? Era algo muito criativo mesmo, muito dela, assim, dessa essência. Então, acho que ela me inspirou muito, mas acho que uma pessoa que me inspira muito é minha mãe. Que maravilha. A minha mãe, porque ela é líder dentro de casa, né? Ela é uma referência, tem 3 filhos, sozinha, porque eu perdi meu pai, então
assim, eu admiro demais, ela tem uma força e quando eu tenho esse lado de gestão pro meu time, é muito engraçado porque eu tenho sentimento maternal, porque minha mãe me ensinou a ir atrás dos meus sonhos, de eu ir... Exemplo, né? Exato, de ir atrás de propósito, e eu tento passar muito isso pro time também. Então, assim, uma figura de liderança feminina muito forte, pra mim, heroína também, minha mãe. Total. E a última, para fechar de vez, assim, uma diquinha. Diquinha pode ser livro, pode ser um hobby, pode ser um podcast, legal. Pode ser um disco, pode ser um canal no YouTube, o que for. Uma dica legal aí. Legal. Ô, Léo, eu vou te responder de um jeito diferente, assim, Boa. cara. Porque, assim, se eu indicasse um livro, eu indicasse um podcast, eu acho que é mais direcional. Isso. Mas eu queria indicar a curiosidade, cara, do executivo. Excelente. Por exemplo, vou trazer pra mim aqui, tá? Pô, eu cara, não mexia com agilidade alguns anos atrás. Não mexia com canal digital alguns anos atrás. Não mexia com... Cara, você precisa correr atrás das coisas e entender como funciona. E aí o executivo, cara, quando ele tá muito tempo na organização, e eu acho que muito tempo na cadeira, ele dá uma... acomodada. Porque o cara ganha muito conhecimento. A pessoa ganha muito conhecimento. Eu tenho experiência. E o sucesso é a maior âncora de qualquer um, no final das contas. Por que eu tô dizendo isso? Eu fui fazer um curso de IA, cara, né? Que a gente foi fazer lá. Eu olhei pro lado, tinha executivo grande de empresa. Assim, grande no sentido de muito tempo de cadeira. Sim. E se eu olhar pro outro lado, tinha menino muito novo lá, menina muito nova lá. Assim, você precisa buscar isso, né? Você precisa estar sempre buscando. E, cara, o network é um negócio extremamente importante. Conversa com as pessoas que vão te agregar uma visão que você não tem, sabe? Essa dica, eu acho que ela é importante. Excelente dica. Ninguém olha, às vezes, network é um negócio que puta, não vou fazer. Não, cara, precisa fazer. Você precisa fazer. Conversar, conhecer gente, ouvir coisa diferente. Ouvir gente, cara. Essa dica, eu acho que ela é matadora, assim. Você precisa se apropriar disso. Essa eu ouvi do meu pai, sabia? Eu ouvi uma coisa parecida do meu pai. Você vai sempre, vida, sabe, você vai sempre aprender alguma coisa com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A vida. Não interessa de onde vem, de onde vai. Sempre vai aprender. Tem uma característica, cara, que a minha esposa acha super engraçada, assim. Eu gosto de gente mais velha. Gosto no sentido de conversar, cara. Por isso que a gente se deu bem, tá vendo? Puta, Léo, eu acho assim, um negócio, cara. E assim, cara, se a gente sentasse com alguém aqui que viveu alguma coisa que a gente não viveu, cara, e eu adoro, cara. Assim, toma um café de horas, assim, eu acho que você precisa buscar isso. Precisa buscar essa é uma dica legal, assim. Não, excelente. A pessoa vai te indicar. Aí vai achar um livro, vai achar um podcast, vai achar um... Exatamente. Aí você vai embora. Boa. Vai embora. Nath, conta aí, uma diquinha boa. Eu ia indicar eu falei com a Nath anteontem, a gente fez outro programa com ela. Eu não vou fazer a mesma indicação. Então, pode fazer a mesma dica, que foi ótima, inclusive, mas me diga. Não, foi ótimo. Foi um livro que eu ganhei de presente, que é o Backstage de um Líder, e da Julie Zhu, a ex-vice-presidente do Facebook. Eu ganhei de presente da Bia, que é super minha mentora hoje em dia, amiga. Beijo pra Bia, né? Porque falamos bastante da Bia. Adoro ela, cara. Mas tem essa dica super, que é liderança feminina, pra mim sempre é um tema muito bacana, assim. Mas eu acho que eu ia deixar também uma dica muito na linha do Zé, assim, para lideranças mesmo, acho que enxergarem o grande potencial dos seus times, assim, de encorajarem, sabe? Eu acho que tem que... Quando eu falei da minha missão de desenvolver pessoas para serem futuras lideranças, é porque é isso, a gente tem que pensar no time. Sim. E hoje eu olho, assim, eu tenho, 40 pessoas no time, basicamente, assim, eu tento enxergar o potencial de cada um e colocar no lugar certo, sabe? Potencializar aquilo, porque às vezes as pessoas também não enxergam isso nelas, né? E acho que é legal, né? Porque muito bacana, você constrói um negócio que é pra pessoa, não tem Exato, não tem então eu falo assim, enxerguem o potencial, coloquem essas pessoas para atuar onde elas gostam, onde elas amam, onde elas enxergam um propósito, assim. Eu sou muito assim. Sim. Eu sou movida por propósito, desafio, eu preciso estar fazendo o que eu amo. E né... Zé me coloca sempre nos melhores lugares. Faz de forma genuína. Exato. Porque se você tutibiar, porra, você vai ser papelão. Não vai. Você está se enganando. Se não é genuíno, você está se enganando. Não vai. Isso não vai ser um líder que é muito bom. E é bom ver as pessoas crescerem também. Promover as pessoas. É muito. Eu acho que não tem satisfação melhor que liderança. É bom demais. Excelente. Você viu só, gente? Que papo maravilhoso que a gente teve. Então, eu queria agradecer ao Zé e a Nath e ao Zé. Foi incrível esse papo. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o Podcast D. Vai lá, curte a gente. Tem tudo quanto é plataforma. Obrigadão. Até logo.